tomou uma goleada, né, assim, sem contestação. É um time que no meio de semana tinha jogado bem contra o Corinthians, né? Então, assim, para você ver o que é o Campeonato Brasileiro. Em casa jogou muito bem e tem a consciência, né? A gente vê agora o jogador de Juventude falando, tem que manter a atenção em todas as rodadas. A Juventude sabe disso. Agora, a goleada de hoje, entrando já no Botafogo, Coutinho, o que ela pode representar para esse time? Eu acho que sem dúvida gera mais confiança, né? Tranquilidade para acreditar naquilo que vem sendo passado pela nova comissão técnica, para conseguir, para evoluir, para crescer, né? É um time que tem algumas modificações, se a gente pensar na parte tática já, por exemplo, os dois laterais sempre bem abertos no campo de ataque, mais espetados, algo que não acontecia anteriormente, isso variava um pouquinho mais. O Arthur Jorge tem escalado, né, em quase todos os jogos 4 jogadores que têm como origem a posição de atacante, mas que não fazem exatamente a função de atacante. Nos 3 jogos de Brasileiro, né? Exatamente. Hoje... E na altitude, nos 4 jogos sob o comando dele, ele escalou os 4 atacantes. Acho até que na altitude de uma forma equivocada, porque acabou separando o time em 2 blocos. Mas hoje, por exemplo, a gente viu o Júnior Santos partindo do lado direito, ele vinha jogando como um segundo atacante ao lado do Tiquinho, e o Savarino nessa função por dentro. E aí também faz parte do treinador, né, dos membros da comissão técnica, conhecerem mais os jogadores também e entenderem onde eles podem colocar. Mas eu acho que nesse primeiro momento é gerar confiança e tranquilidade para a sequência do trabalho. Uma escalação com 4 atacantes. Ele usou nos 4 jogos, cara. Usou na Libertadores, contra a LDU, usou contra o Cruzeiro fora, Atlético Goianiense em casa e hoje repetiu. E muita liberdade geralmente para o segundo homem de meio campo, né? Vinha sendo o Tietchan na última partida, já foi o Marlon Freitas nessa função. Hoje o Danilo Barbosa teve mais liberdade, fez gol, deu assistência, criou jogada do pênalti. Então é uma equipe que ofensivamente tem começado a apresentar uma cara legal de ver jogar. Mas é muito início ainda. Quando você tem uma ideia, e dentro dessa ideia você pode ter muitos, de repente, atacantes, mas buscar o equilíbrio da sua equipe, independentemente do número de atacantes, lógico, jogar com 3, com 4, enfim. Mas que essa responsabilidade desses jogadores de frente, ela seja também defensiva, que eles possam participar do exercício defensivo, dá certo. Se você trabalhar o time, porque qual é o equilíbrio de um time, né? Não é você ter 10 armadores ou os 10 zagueiros, é você ter jogadores na sua função, mas você pode jogar com 2 atacantes, 3 atacantes, no caso do Botafogo. 4 atacantes, pode jogar. Se sem a bola esses jogadores tiverem a responsabilidade de recompor o time, de pressionar a saída de bola, de ocupar o espaço para não deixar o adversário e principalmente deixar o time, no caso o Botafogo, espaçado, né? Com ataque lá, 4 jogadores e aí o meio campo aqui longe e tal, e aí o adversário começa a trabalhar. Se você conseguir fazer isso, lógico que dá para você jogar. Por que não dá? Merecia mais gente no Newton Santos, né? A gente teve 13 mil pessoas, já havíamos tido um público baixo também no meio da semana e hoje, domingo, vindo de Vitória, a gente esperava mais. Como ontem também não tivemos um bom público no Maracanã para o clássico entre Fluminense e Vasco. Alguns times subiram um degrau de atuação nessa rodada que não viam bem. Fluminense. Sim. São Paulo também subiu um degrau na atuação? Sim, a atuação de hoje, acabou agora o jogo. O São Paulo jogou muito bem, né? Principalmente o primeiro tempo. Teve chance até de fazer mais gols, e aí depois a gente vai contar mais. Teve a expulsão, né? 2 jogadores do Atlético Goianiense no segundo tempo. Que você afirmar sua superioridade com 2 jogadores a mais também é mérito, porque muitas vezes as equipes não conseguem, tendo 1, 2 jogadores a mais. Acho que o São Paulo hoje teve uma atuação que, não é tranquilidade, construiu o resultado com tranquilidade. Acho que a postura do time foi boa, melhorou em relação aos últimos jogos que o São Paulo vinha apresentando. Galo também subiu um degrau na atuação, sem né? dúvida. Tinha feito um jogo prejudicado também porque atuou com a menos na estreia contra o Corinthians, aí empatou com o Criciúma e o primeiro tempo contra o Cruzeiro foi um amasso impressionante ontem. Vamos rodar os gols. Enquanto aguardamos a nossa equipe que transmitiu direto do Newton Santos a goleada do Botafogo. Não, aguardando nada, já vamos falar com eles agora. Vamos ao Newton Santos ao vivo. Renata, boa noite, bem-vinda ao Troca. E aí, Rizek, tudo bem? Boa noite pra você, pro Coutinho, pro Ricardinho. Jogo animado por aqui. Tava esperando um jogo bom, mas
começo do Botafogo foi muito bom, né? Aos 8 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 e aí depois com expulsão também do Juventude a coisa ficou um pouquinho mais complicada. O jogo foi equilibrado só nessa reta final, quando a gente teve 10 para cada lado. Aí sim o Juventude conseguiu chegar e até levar um certo perigo e até fazer o gol com o Danilo Bosa. Mas é um jogo muito importante para o Botafogo para retomar a moral, né? E principalmente numa semana aí que tem Libertadores pela frente. Mas vou deixar aqui o Eric Faria e o Ramon analisarem e comentarem o que foi esse jogo aqui, especial no Nilton Santos hoje, né, Ramon? Fala, Rizek, Coutinho, Ricardinho, boa noite. Bom, o Botafogo fez um jogo muito equilibrado, assim, muito consciente no meu modo de ver, né? Taticamente, eu gostei muito da postura defensiva da linha da primeira linha, do Botafogo. Coberturas, bola coberta, descoberta, se movimentando, compactando, não deixando um espaço muito grande entre o meio de campo e a defesa, né? No balanço, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, o Botafogo conseguiu balançar e ter as coberturas certinhas, sem deixar muito espaço para a equipe do Juventude. E o Botafogo começou a 1000 por hora, né? O Botafogo começou pressionando, o Danilo, esse aí fez um bom jogo junto com o Marlon Freitas, o Tiquinho também conseguiu fazer um bom jogo, enfim, o Diego Hernandes quando entrou, né, Érico? Um jogo muito consciente, muito tranquilo da equipe do Botafogo. Boa noite, Rizek, Coutinho, Ricardinho, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Os 2 gols logo no início condicionam qualquer partida, né? Até o Juventude reconfigurar o GPS, o Botafogo já estava passando por cima, já tinha feito 2 gols, enfim. A gente tem na mesa aí um craque no meio-campo, que foi o Ricardinho, né? E a gente sabe que quando o meio-campo de um time atua bem, esse time tem grandes possibilidades de ter uma boa atuação e, consequentemente, está perto da vitória. E foi o que aconteceu. O Danilo e o Marlon Freitas fizeram um grande jogo essa noite. Marcaram, desarmaram, deram velocidade na hora que precisava. O Danilo apareceu na área, participou diretamente de alguns gols, de 3 gols, fez um, sofreu um pênalti, cabeceou a bola que o Júnior Santos aproveitou logo para abrir a contagem. Enfim, a gente está vendo aí, ó, o gol do Danilo na pequena área. Quer dizer, ele é um dos volantes aparecendo na pequena área para concluir como um centroavante ali. A gente imaginaria que estaria quem? O Tiquinho, mas estava o Danilo. Então, assim, o Marlon e o Danilo fizeram um grande jogo. Na minha opinião, foram responsáveis pela grande atuação do Botafogo. Como na quinta-feira, a atuação do Tietê também pesou a favor do Botafogo. Então, me parece que mesmo com 4 atacantes, sempre que esses jogadores de meio jogarem bem, o Botafogo vai estar mais perto de um bom resultado, de uma boa atuação. O Juventude muito prejudicado pelos 2 gols no início, pela desconcentração e, claro, pela expulsão do Lucas no fim do primeiro tempo. E aí o Roger tentou fazer algumas mexidas, mas não deu muito não. A gente viu ali o golaço do Savarino, né? E agora vendo... Foi anulado, né? Aí o gol, aí sim, né? Tava impedido. O Eduardo no início ali do passe para o Danilo, que seria mais um gol do Danilo aparecendo no espaço, como ele fez o gol que valeu, no caso. Dessa vez a arbitragem. Se você faz day trade hoje, pagando corretagem, no lance, Ramon. Não, eu gostaria também, gente, Ricardinho, Coutinho e Rizek, claro, destacar, né, a rotatividade que tiveram esses jogadores, né? Por exemplo, o Savarino, que estava jogando um pouco mais por dentro hoje, junto com o Tiquinho nessa última linha, o Júnior Santos estava pela direita, o Jefinho pela esquerda no primeiro tempo. Eles rodavam muito, eles se aproximavam muito, né? O Matheus Ponte foi muito incisivo pelo lado direito. Eu acho que o meio de campo do Botafogo funcionou também muito bem. Eles conseguiram dar essa rotatividade, né, gerar dúvida na marcação da equipe do Juventude, que estava bem postada, apesar de estar com um a menos, conseguiu ficar bem postado. Mas aí a agressividade, principalmente do Júnior Santos, em atacar essa última linha toda hora. Ele cansava, ele deixava os defensores da Juventude com dúvida, sem descansar, ele atacava toda hora, e aí ele foi causando esse desconforto e foi abrindo espaço para infiltração ou aproximação de passes. Os últimos lances ali, desculpa, Eric, vocês viram, né? São os lances do Juventude, que eu acho que foi o momento que o Juventude ficou mais confortável, né? No 10 contra 10, né? Não tinha mais o que perder. O gol do Danilo Bosa, depois a batida no cantinho direito ali, também a bola bateu na rede pelo lado de fora, Eric. Não, eu queria dizer que foi importante, porque o Arthur Jorge também acabou poupando um pouco do time durante o jogo. O Luiz Henrique não chegou nem a entrar em campo, que foi importante também para o jogo de Libertadores no meio da semana. Eu acho que o que destoou hoje um pouquinho no Botafogo, se eu posso dizer, foi a atuação do Jefinho, né? O Jefinho não conseguiu levar vantagem na marcação,
não sei se ele ainda não entendeu muito bem essa rotação que precisa, né? Porque muitas vezes, quando alguém estiver ocupando o lado dele, ele tem que estar num outro lugar, num outro espaço, exatamente para poder gerar dúvida na marcação e ter condições de receber a bola também. Talvez ajustando essa questão do Jefinho, esse quarteto ofensivo, vai fluir mais, mas assim, aos poucos o Arthur Jorge está dando uma cara para o Botafogo, está conseguindo colocar as ideias dele, é muito no começo ainda, a gente sabe disso, mas o fato dele privilegiar os melhores jogadores que ele tem, não ficar engessado num esquema e tentar fazer com que o esquema gire em torno dos melhores jogadores, eu acho isso muito empolgante para o Botafogo e para o torcedor. Eu acho que assim, o Botafogo tem muito a evoluir ainda na temporada. Tem muito a evoluir, mas é um jogo que com certeza dá confiança, principalmente para um jogo de Libertadores, né, na próxima quarta-feira. Lembrando que se o Botafogo em 3 jogos no Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias e 1 derrota, na Libertadores 2 jogos e 2 derrotas. Então é jogo que vale a vida quarta-feira, Botafogo precisando vencer. A gente volta com você daí, Rizek. Obrigado, Renato. Eu vou pegar esse gancho do Eric, de o Arthur Jorge escalar, na visão do Eric, os melhores jogadores que ele tem. Hoje o Eduardo ficou no banco e entrou no lugar do Tiquinho. O Eric, não é a primeira vez que ele fala isso, durante a semana no Seleção ele trouxe essa discussão também. No entendimento do Eric, os melhores jogadores são esses 4 atacantes. Ou seja, não, parecia um plano emergencial, sem o Eduardo jogar com 4 atacantes. Agora está se configurando uma aposta mesmo. Jogar sem o Eduardo no time principal e seguir nesse esquema com 4 atacantes. Eu acho que se o Eduardo retomar o momento que ele teve no Brasileirão do ano passado, principalmente no primeiro turno, ele vai pedir uma vaga no time naturalmente, até porque eu não considero o Eduardo, quem sou eu para falar do lado do Ricardinho, né? Ele pode até avaliar isso melhor do que eu, mas eu não considero o Eduardo aquele meia tão cerebral, não. Acho que ele é um meia mais de pisar na área, de infiltrar. É claro que ele tem potencial... até de falso 9 já, sim, no ano passado, no lugar do ele tem potencial de articulação, mais do que em relação a esses jogadores, mais do que o Savarino, mais do que o Jefinho, mais do que o Júnior Santos, que são atacantes, são jogadores de agredir o tempo inteiro a última linha. Mas eu não vejo no Eduardo muito esse perfil daquele camisa 10 mais cerebral, de cadenciar, de tirar ritmo de jogo, não. Mas hoje a gente olha o time do Botafogo, não tem exatamente essa figura, nessa amostragem inicial. Outra opção que ele teria ali de armador é o Oscar Romero, que com ele é bancaço. E ele tem escalado o Oscar Romero, quando entra, também partindo de um dos lados. Né? Me parece que, pelo menos nesse início do Arthur Jorge, a ideia dele é ter uma dupla de ataque, um jogador que vai fazer mais parede, vai ficar um pouco mais fixo pelo centro do campo, que é o Tiquinho, outro que vai fazer diagonal para os dois lados, que foi o Júnior Santos na maioria dos jogos, hoje foi o Savarino, e 2 caras que saem dos lados e flutuem ali por trás dos volantes adversários, façam infiltrações na área, se aproximem dos laterais para fazer tabela, triangulação, e muita mobilidade o tempo inteiro. Se o Eduardo se encaixar em alguma dessas funções, ele pode pedir a vaga de novo no time, desde que se aproxime do nível que teve no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Cara, arrisco dizer que é o único dos 20 clubes da Série A que está jogando com esse sistema, né? De 4 atacantes. Não me ocorre nenhum outro clube dos 20 da Série A que está jogando assim. É que sabe o que acontece, é que hoje o futebol e os clubes, os times que dão certo e que conquistam, eles variam muito o jogo, né? Quando a gente fala, mas determinado time joga dessa forma, a movimentação do jogador, questão de 2 metros para trás, 3 para frente, muda o esquema do time. Às vezes, quem faz muito isso, é o treinador do Palmeiras. E ele vem ganhando sempre. Ele solta um lateral em determinado momento do jogo, aí durante o jogo ele troca, aí ele prende o lateral que ele soltou como terceiro zagueiro, solta o outro lateral do outro lado. Aí tem hora que ele joga mesmo com 3 zagueiros, como ele fez hoje contra o Flamengo. Então, assim, os times têm variado. Mas eu digo nem tática, eu digo de característica de jogador mesmo, de você jogar sem aquela figura clássica do meia. Não me ocorre outro clube que mas curiosamente, os times que têm ganho com os meias, né? Os times que têm ganho no Brasil, eles têm ganho com meia. O Fluminense ganhou com meia, né? O São Paulo ganhou com meia. O Flamengo vem ganhando com meia há quantos anos? E o Palmeiras vem ganhando com meia. Olha a reserva de mercado aí, ó. Olha a reserva do nosso camisa 10 aqui. Não, eu estou falando só isso porque isso não quer dizer que tenha que jogar. Eu estou falando o seguinte, que no caso do Eduardo, ele é bom o treinador ter variação de característica. Entendeu? Então, assim, hoje está dando certo
os 4 atacantes e os 2 jogadores de meio. Vai ter jogo que ele vai ter dificuldade com os 2 jogadores de meio de distribuir a bola. Ele vai precisar de um jogador, mais um no meio, que tenha capacidade de poder chegar mais na frente. Já teve, entendeu? Às vezes durante uma partida. Às vezes, então, assim, quando você usou a palavra não ter um time engessado, não ter um time, sabe, só insistindo daquela forma, é isso. Né? Você ter jogadores no seu elenco que possam te oferecer uma mudança de característica, não é só de peça, não é tirar um jogador de lado e botar o outro, é você tirar um jogador de lado e botar um no meio, é você tirar um atacante e ter mais um no meio, ou é você jogar com 4 atacantes, não tem problema. O importante é você ter o equilíbrio do time. Acho que o Botafogo tem, com esses 4 atacantes nesse momento, um ajuste, né? Hoje goleou, nos últimos jogos vem tentando atuar assim. Daqui a pouco vai surgir um momento que vai precisar do Eduardo, que é um bom jogador. Ele caiu de rendimento na reta final ano passado do campeonato, e acho que junto com o time, né? Vamos falar a verdade, que o Botafogo caiu, mas ele foi um dos responsáveis pela campanha inicial do Botafogo. Ele estava muito bem. Esse ano, se ele retomar o seu melhor momento, e acho que ele pode fazer isso, ele vai ser muito útil para o Botafogo, porque ele é um bom jogador, finaliza bem. Agora, é importante ter a variação de característica para que o treinador... Plena terça-feira, Jotinho olhando moto para comprar. Ele está conhecendo ainda o elenco do Botafogo, mas com vitória, com resultado como o de hoje, essa adaptação é mais rápida. E chegou com convicção, porque ele começa a jogar assim na altitude. Um jogo que, assim, para os padrões do futebol brasileiro é atípico você jogar dessa forma. E o Júnior Santos chegou hoje ao 14º gol dele na temporada, é o artilheiro do Botafogo. Já é a temporada mais artilheira da vida dele, em abril. 4 meses. Em abril, porque ele tinha marcado 13 gols no Japão. E o cara custou $1 milhão, né? É um custo-benefício incrível esse jogador. Você tem análise tática do Botafogo? Tem, mas antes da análise tática, tem mais de 2 times que jogam com 4 atacantes de origem. Né? Um tem jogado todo o jogo com o Atlético Paranaense, tem jogado com o Fernandinho e Eric de volante, Canóbio e Pablo por dentro do ataque, Julimar e Coelho pelos lados. E o Red Bull Bragantino também jogou muito assim já com o Sacha, que é um atacante, encostando no Thiago Borbas, e 2 pontas mais agudos. Aí vai variando Elinho, Nacho, Mosqueira. São 2 equipes que jogam também frequentemente com 4 atacantes de origem. Perfeito, muito bem. Obviamente falaremos do Furacão aqui, que hoje conseguiu uma baita vitória em cima do Inter. Mas vamos à sua análise então, Coutinho. Vamos lá. Não, é a análise do gol do Botafogo, né? Porque às vezes eu ouço muitos torcedores perguntando na hora da batida do escanteio, mas por que tem 2 jogadores para cobrar o escanteio? Então, se a gente puder rodar, acho que é um ponto interessante da gente observar isso daí. A gente vai ver aqui, tem 2 jogadores, o Savarino e o Hugo. Por que isso? Essa zona ali, da pequena área, são jogadores marcando por zona. Aqui tem 2 jogadores no bloqueio, um pouco mais atrás, tentando bloquear os jogadores do Botafogo. Quando você tem, se puder voltar um pouquinho, acho que é até legal pra gente mostrar uma coisa,